de um cotidiano ligado intrinsecamente a essa epidemia. Não só nas instituições que eu militei, mas também hoje trabalhando numa entidade que se chama Mais Criança, que é uma entidade que trabalha a questão dos direitos das crianças com HIV e AIDS. E é uma entidade que ela tenta resgatar uma luta que ela foi esquecida com relação à criança, foi esquecida pelos movimentos sociais. Então ela traz, né, toda uma luta contra a institucionalização dessas crianças, na mediação dos processos de adoção, né, na relação dessa criança com os medicamentos, na relação dela com seus pais, na questão dela com o abandono. Então, eu estou militando atualmente nessa área. Hoje eu não sou um profissional militante. Há alguns anos, eu me tornei padeiro. Eu não queria ser mais militante profissional. Eu não queria ser um militante pago. E aí então eu saí, fui fazer política partidária, um certo período, e depois acabei achando que o meu negócio era fazer pão mesmo, e trabalhar com pão, farinha, que eu achava que era muito mais gostoso e divertido, enfim. Mas continuei ligado sempre ao movimento de luta contra a AIDS. Incrível que pareça, isso eu não tenho mais ou menos assim de cabeça, mas eu devo imaginar que deve ter o quê? Uns 25 anos, que começou mesmo, que eu me lembro que veio uma equipe de médicos dos Estados Unidos e ficaram no hospital de clínicas aqui, aonde eles estavam recrutando voluntários homossexuais para fazer o teste. O pessoal ninguém queria, entendeu? Onde eu já trabalhava na noite e tinha duas amigas minhas que eu estava profissionalizando elas. E nós fomos, naquela época, as primeiras pessoas que fomos dispostas a fazer o teste. Fizemos, entendeu? Simplesmente eu fui buscar meu teste, eu não tinha nada. O revelar de um exame do HIV significava: tu está morto, tu não tem mais o que fazer. Eu não queria esperar a morte de uma forma tão indigna. Eu queria esperar a morte fazendo da vida uma luta. E foi o que eu fiz. Na época, nós nos reunimos, várias pessoas, portadoras do HIV, simpatizantes, intelectuais, escritores, artistas, né? E começamos um movimento de desmistificação dessa doença. Quer dizer, nós queríamos desmistificar, nós queríamos desvelar ela, dizendo para a sociedade: olha, nós estamos aqui, nós não oferecemos perigo, nós podemos ter comportamentos diferentes do resto do mundo, do resto do planeta, mas nós temos direitos, nós somos tão cidadãos quanto as outras pessoas. Na época de 80, a gente foi um pânico, assim, no começo, porque era uma doença que comentava, tinha aquele preconceito, entendeu? Que não podia nem se tocar, Hoje não tem nada disso aí. Eu fiquei sabendo disso quando eu perdi uma amiga minha, e estava eu e a Marcela em Malta, que fomos fazer o enterro dela. Então nós estávamos naquela maneira assim, o médico disse assim: não tem problema nenhum, vocês podem tocar, pode vestir, pode, porque naquela época ainda tinha aquela história, não pode tocar, aquela coisa toda, né? Eu disse: não, porque isso é um vírus, o médico disse que ele é um vírus tão... Ele usou um termo bem pejorativo, tão vagabundo, que ele com ar, ele não procria, entendeu? Então quer dizer que não teria problema nenhum.
ela tinha falecido daquilo ali, mas não teria problema porque ela já não tinha mais, não contrairia mais. Pânico. Pânico, tu tinha que ver se tu tava ou se tu não tava, né? Então se ouvia assim, lá nos Estados Unidos, aí vinha aquela informação, sabe? Como se fosse aqueles telefones sem fio, né? Chegava aqui, era outra, daí não era nada daquilo. Tu chegava na sauna e tu te encontrava, te lembra aquele rapaz assim, 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 morreu. Te lembra aquele outro assim, assim, morreu. As pessoas definhavam, simplesmente definhavam. Era uma coisa inacreditável. De sangue ou próximo? Próximo, vários. O Cury, que eu amava de coração. Quando ele soube que ele tinha o HIV, ele não quis mais comer. Ele não achava mais a vida interessante. Ele achava que nada mais valia a pena. E ele era bonito, ele era forte, né? E ele foi definhando, e a gente viu ele terminar pequenininho em cima da cama. O Léo também. Eu tive a perda de um irmão, tá? E esse irmão, é lógico, ele conseguiu viver com AIDS, eu acho que uns 10, 12 anos, né? Com tratamento, mas mesmo com tratamento é muito sofrido, porque ele teve, obviamente, que ele estava com a sua carga viral sempre controlada, até porque ele tomava 12, 15 comprimidos por dia. O Cune morreu, o Léo morreu, o Ney morreu. Né? O próximo sou eu. O Ney morreu, o próximo sou eu. Né? E foi uma coisa assim. Morreu tipo um câncer, né? Câncer no pulmão, uma parada cardíaca, né? Uma moto atropelou, morreu. Não, a pessoa estava ali, normal, legal com a gente. Foi lá, fez o exame. Tu é soro positivo. E isso, no dizer que tu é soro positivo, já começava a aniquilar. Eu não tenho mais esperança de vida. É uma doença que mata, é a peste gay, né? Daí fez aquele silêncio assim, né? Eu tô com AIDS. Daí, pá, um choque, né? Mas daí tu tem que dizer alguma coisa, né? Tu não pode ficar parado. E daí eu digo, olha, condenado à morte todos nós estamos, né? Tu nasce para morrer, né? Mas vamos procurar recurso, né? Existe tantas drogas hoje, existe tanta coisa, né? Tu poderá ter uma vida normal, ou com pouca limitação, vai depender de tu querer fazer o tratamento. E ele queria muito viver, ele era uma pessoa que lutava para viver, ele queria viver, né? Então é muito dolorido isso. Nossa, ela foi tratada que nem bicho, né? Sabe? As pessoas atendendo, né? Lógico, tem que usar luva, as pessoas assim, todo mundo, não é comigo, sabe? Os médicos, não, isso aí não é a minha área, né? Então parece assim, travesti choca mais do que qualquer outra pessoa. E eu digo assim, mas como é que o senhor sabe o que ela tem? Eu quero que ela seja atendida. E através, na época, né, eu acho que o GAPA até hoje, eu acho que só no falar no nome GAPA, a gente conseguiu internar ela, né? Mas enfim, né, veio a falecer no primeiro dia, né? Eu fui o primeiro presidente do GAPA, fui presidente fundador da instituição. E ela tinha a intenção, ela tinha um objetivo em 89 que era de lutar pelos direitos das pessoas com HIV e AIDS. Os movimentos de luta contra a AIDS no Brasil, eles foram fundamentais para que essas garantias se constituíssem. Porque senão hoje o Ministério da Saúde não teria, por exemplo, um orçamento para medicamentos, um orçamento para campanhas. E através do GAPA, né, então a gente começou a ter acesso à verdadeira forma, né, de tratamento, né? Como é que se podia fazer para se ter uma sobrevida, porque já se falava do coquetel. Isso em torno de 90, 91, né? O coquetel acho que começou a sair lá em 96, 97, por aí. Então, assim, como era uma doença estigmatizada, né? A pessoa sabia que estava com vírus, entrava num pânico. Era mais ou menos assim como uma herpes, né? Quando tu está num estresse
plum, salta a herpes. E nessa época era assim, a pessoa sabia, entrava num pânico, e aí várias doenças oportunistas, e aí, adiós. Contar a história da epidemia da AIDS é contar a história de centenas de pessoas, milhares de pessoas que viveram e que morreram com AIDS. Vou te mostrar a foto então, né? Pra ver o que tu Tô lembra. curioso com essa foto. É, essa que eu te falei. O que ela te traz? O que tu lembra dela? É um horror, né? Eu tenho muitas imagens daquela época. Imagens tão fortes quanto essa, né? De uma pessoa com HIV que morre, em que o IML usa todo tipo de proteção para fazer essa remoção. Tá? Como se essa pessoa oferecesse risco, né? E esse era o imaginário da época. Essas pessoas oferecem risco. Tristeza. Isso era realidade. Isso aí era a realidade da época. Isso eu enfrentei muitas vezes. Que as pessoas, né, de máscara, entendeu? E isso é uma coisa que choca, né? Isso a sociedade mostrava, entendeu? Isso é uma... Pessoal de área de saúde, né? Tu vê a população aqui atrás, sem máscaras, que era a família, né? E a população, os médicos, que são os agentes de saúde, né? Enfim, se protegendo, né? Isso me choca, né? Várias cenas assim eu vi. Você lembra dessa cena? Lembro. É triste, é muito triste. Me lembro dessa cena, né? Muito. Você lembra de onde que aconteceu isso? Máscaras. Olha, fiquei perplexo. Não tinha visto isso ainda. Não lembro, senhor. Tudo bem. Pela foto, assim... tem máscaras, né, de respiração. São atores? Aonde? No Rio? Porto Alegre? Ah, não sabia disso. Sim. A coisa totalmente... Eles totalmente assépticos, né? Totalmente... Como se fosse tuberculose, né? Tadinhos. Sim, um dos primeiros casos na favela, né? Na Glória, isso mesmo. Foi alguém que faleceu lá, que foi muito notificado, saiu no jornal, pessoas pegando assim, com máscara, com coisas, que não tem nada disso aí. E por que as máscaras? Para não se contaminar? Era festa gay? Né? Com certeza.
Eu assisti, ninguém me contou, eu assisti uma pessoa com AIDS, isto era anos 80, acredito eu. Uma pessoa com AIDS, com 3 amigos, morrer na calçada do pronto-socorro. Porque eles queriam internar essa pessoa, ele vai morrer